Muito bem, já nos cumprimentamos na introdução, no início do culto, quando tivemos o momento de estarmos louvando ao Senhor, desenvolvendo os cânticos em culto, em adoração ao nosso Deus, que é bendito eternamente. Como o salmista no bendize a minha alma, por falar no Salmo 103, hoje sendo o dia 16 de abril, o nosso tempo para o 16º versículo. E assim, no dia 22, cada dia um versículo, dia 22 o 22º versículo. Temos destacado o Salmo 103 como sendo o Salmo do ano de 2023. Eu estava ainda há pouco dando uma observada no texto. Eu vou fazer, Deus abençoando, mais de 22 perguntas do Salmo 103. Vamos fazer um concurso do Salmo 103. E aí nós vamos ter uma ideia de quanto você se familiarizou, se envolveu, estudando, na verdade, memorizando, colocando o texto poético do salmista Davi, da inspiração de Deus a ele, na sua mente, no seu pensamento. Vários já estão se familiarizando com o texto. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Isso, de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Fez conhecido os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. E por aí você vai, leia várias vezes. Nós temos até o final do ano para isso. Então tem tempo. O ano de 2023, todo o nosso empenho para memorizarmos essa linda poesia que Deus entregou para Davi, o seu servo, escrever. Eu estava vendo ali, o único personagem dos dias do Velho Testamento que aparece neste salmo é Moisés. Viu lá? Vai cair essa pergunta, viu? Que personagem do Velho Testamento é mencionado por Davi no Salmo 103? Olha, que uma boa pergunta, não é, Felipe? Aí a pessoa precisa realmente conhecer o Salmo 103, para saber que é Moisés o personagem mencionado. Vamos agora abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou ler dois textos hoje à noite. Primeiro, para introdução da mensagem, 1 Coríntios 13. Eu prometi para mim mesmo que eu iria ler todo o texto de 1 Coríntios 13, embora eu esteja falando de aspectos, de considerações a respeito da natureza do amor. 1 aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, esse caminho mais excelente que Paulo apresenta na epístola aos Coríntios, lá naquela igreja, na época da sua fundação, do seu início, da sua estruturação, foi quem estabeleceu aquele ministério, pregando o Evangelho, que foi usado por Deus para dar sustentação àquela obra. 13, estão lá comigo? 13, 1. Vamos até o 13, de 1 a 13. Para a gente ir nos envolvendo com o texto, quanto mais a gente lê, mais ouvido recebe as palavras do texto, mais você vai
ficando com as palavras no pensamento. Tem aquelas pessoas que, por uma razão tal, onde estão, também podem seguir conosco hoje à noite. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Aqui Paulo vai apresentar a importância ou necessidade do amor. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, e começa a natureza aqui. É benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E agora vem então a permanência do amor. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Daqui a pouquinho, no início da mensagem, nós vamos ler um outro texto da palavra de Deus. Mas agora nós vamos orar. Dependemos da direção e obra do Santo Espírito nesta noite, com os que aqui estão e com aqueles que porventura também podem se juntar, ainda que distante, conosco. Oremos. Temos, Deus bendito, expressado a nossa gratidão, somos agradecidos e entendemos que a cada momento, na nossa vida e no nosso viver, é muito real. Ebenezer, rocha de ajuda, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Temos sido, na nossa angústia, no nosso desespero, temos sido alcançados pelo socorro do Senhor, que é bem presente na angústia, no desespero, na inquietação do nosso ser. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado com que somos pelo Senhor, na manifestação do cuidado do Senhor por nós. O Senhor tem sido bondoso, te adoramos pela bondade que Tu és. E também, ó Deus, somos agradecidos porque o Senhor deu melhoras para o pai da nossa irmã Ângela. Domingo passado ela não veio ao culto, estava abatida com a situação ruim da saúde do pai, que foi hospitalizado, mas agora encontra-se em casa. E também, ó Deus, queremos orar a pessoas que estão sendo acometidas pela dengue, chikungunya, e os efeitos são nocivos, traz um abatimento para o ser da pessoa. Rogamos, Pai, por misericórdia e graça, sobre quem já foi acometido, e se porventura formos, seremos auxiliados pelo Senhor.
O Senhor é quem nos livra do mal, nos guarda, nos protege. Obrigado por tudo e oramos o tempo da mensagem agora, da palavra do Senhor, que tenhamos bom ânimo na palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, você que se colocou aqui em pé. Nós temos na palavra de Deus, este livro do Senhor Deus, regra de fé, é um livro da autoridade para nós, fé e prática. A razão daquilo que nos entregamos a aprender, o motivo, é que aquilo venha fazer parte da nossa vida, do nosso viver, que tal ensinamento traga para a nossa vida, faça o nosso viver algo que vai nos conduzir, que vai atuar na nossa conduta, no nosso procedimento. Então nós vamos aplicar essa palavra para a nossa vida, para o nosso viver. Por isso que Paulo, ensinando a igreja em Corinto e falando sobre o amor, os aspectos do amor, são todos eles importantes e não acontecem na nossa vida por acidente, é por conhecimento e prática. Tem tantas coisas que a gente não sabe e por ignorância agimos de maneira errada, de maneira que traz consequências ruins para nós. A palavra de Deus, por outro lado, resulta naquilo que vai desenvolver em nós algo benéfico, tanto para nós quanto para aqueles que conosco estão envolvidos, ou no seio familiar, ou no seio de amizades. É algo benéfico, é algo que vai resultar no bem para nós. Não é algo porque Deus diz que tem que ser assim, pronto, tem uma razão, um motivo. Então, quando a palavra de Deus, nestes aspectos da natureza do amor, apresenta essa natureza como ela é desenvolvida na palavra de Deus, tem sentido, tem significado, tem importância. Muitas vezes vai vir para combater diretamente a nossa natureza pecaminosa, que quer colocar em evidência no nosso coração, no trono, o ego, o egoísmo, que é muito forte. Hoje de manhã até estava comentando na escola dominical, porque nós estamos estudando, agora começamos a estudar o Salmo 103. E lá no versículo 12, nós só estávamos dando uma observada em alguns aspectos de algumas coisas. Deus afastando quando está longe o Oriente do Ocidente, Deus afastando de nós as nossas transgressões. E aí nós pensamos um pouquinho na questão do mal. Nós queremos ser guardados, protegidos contra o mal. E muitas vezes pensamos no mal externo, que está no ambiente, ou alguma coisa ruim que pode nos acometer. Mas e o mal da natureza pecaminosa que nós temos, que se deixar por conta dele, socorro, a gente não tem nem ideia daquilo de tão terrível que poderíamos realizar se perdermos o sentido real das coisas, não é? Paulo falou assim lá em Romanos capítulo 7, versículo 18: porque o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço, e se procedo assim, porque não faço o bem que quero. Há intenção, e há um clamor desesperado pelo agir. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo deu graças a Deus por Jesus Cristo. Estamos em Cristo.
Daqui a pouquinho eu vou acentuar para você, destacar para você algo importante da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O amor não busca os seus interesses. As pessoas desprovidas do conhecimento da palavra de Deus, elas não querem ser ajudadas, auxiliadas. Elas querem que você cuide tão somente da sua vida. E que categoricamente despreze-as, rejeite-as, ignore-as. Mas em nenhum momento tal comportamento foi procedência, se mostrou em procedimento do Senhor Jesus. Pelo contrário, com aquele amor terno, envolvente, com aquele amor que era demonstração do amor de Deus para o mundo, o Salvador, o Senhor Jesus, se conduzia para com as pessoas. Independente de como elas eram e procediam, ele as amou, demonstrou o seu amor. Entendeu a necessidade daquelas pessoas, o estado em que elas estavam. O ser humano é um ser carente, muito carente. Carecemos de amor, carecemos de atenção, cuidado, é verdade. E quando Paulo diz: o amor não busca os seus interesses, para a igreja em Corinto, havia diretamente este fato atingindo-os no seio da comunhão. Quando você vai comungar, como é bom, ó, quão bom e quão suave que os irmãos em união tenham comunhão, comunguem, comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. E comunhão envolve um verdadeiro amor. O amor não busca os seus interesses. Até porque eles precisavam entender que o grupo de partidarismo que eles tinham não era algo bíblico. Dizer eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefa, de Cristo, é divisão, não é união. Conquanto a respeito da comida, bebida, considerando o cenário que eles estavam inseridos e viviam, Paulo trouxe princípios importantes que envolvia os irmãos. Eu vou fazer algo, mas vou colocar em evidência, em consideração. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são honestas, mas nem todas as coisas são condizentes. O amor não busca os seus próprios interesses. Querer, pedir, demandar, requerer algo em benefício próprio. Pelo contrário, ele vai trabalhar o benefício não do individual, mas do coletivo, que envolve outras pessoas. Alguém tem dito, eu mencionei isso na mensagem anterior, que procurar os interesses dos outros em primeiro lugar não é apenas a questão de você estar interessado naquilo que é importante para o outro, mas em primeiro lugar é a verdadeira medida da vida cristã. E nós somos desafiados a fazer isso mesmo, porque temos em Cristo o nosso maior exemplo,
Nós temos em Cristo o nosso maior exemplo. E os 3 itens que eu mencionei, eu vou acentuar para você agora, destacar, que é o contrário da manifestação de amor, que é buscar em primeiro lugar os interesses dos outros. O mais fácil para nós é buscar o nosso interesse. Como eu começo a estudar com uma certa antecedência, 25, 30 horas para mim, eu gosto disso. Então, eu comecei a colocar em prática, sabe, fazer aquela observação? Essa questão aqui não é fácil. Eu vou, em primeiro lugar, envolver com o interesse dos outros. Assim, de maneira silenciosa, você não vai falar nada para a pessoa, mas você vai estar fazendo alguma coisa que vai mais beneficiar a pessoa do que até mesmo você. E nós temos o exemplo de Cristo. E o oposto dessa manifestação de amor é a busca egoísta da vantagem própria, da honra pessoal, da influência pessoal sobre as outras pessoas. Então, 3 pontos que são contrários. Você buscar em primeiro lugar o interesse dos outros, que vai ser a medida da verdadeira vida cristã. As pessoas estão preocupadas de maneira egoísta com vantagem própria. E tem pessoas que, por causa dessa vantagem egoísta e vantagem própria, ela não consegue nem casar, nem constituir uma família, porque tudo está dentro de uma maneira de proceder que visa única e exclusivamente, de maneira absoluta, o seu sucesso na vida profissional, na carreira que escolheu. Está buscando os seus próprios interesses. Havendo a manifestação do amor de Deus, amor divino, amor ágape, na obra do Espírito Santo, Deus, pela sua palavra, na obra do Santo Espírito, vai trabalhar no meu e no seu coração convicção, convencimento. O amor não busca os seus próprios interesses. Vai envolver coletividade, outras pessoas. E a sociedade tem enfatizado muito e tem valorizado muito o eu. O eu. Muito importante para a sociedade. E é o contrário do ensino bíblico. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas cada qual o que é dos outros. Se envolver com Deus, em primeiro lugar, o ele e depois o eu. Até porque no verbo da língua portuguesa o eu está em primeiro. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. E que verbo irregular, não é? Verbo irregular. Só que detalhe, buscar fazer o bem, ou buscar o interesse dos outros, ou fazer o bem, é algo que vai fazer bem para nós mesmos. Como eu ainda mencionei para você, fazer o bem faz bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, acho que Tiago comenta sobre isso. Acha o versículo para mim. Eu acho que é o capítulo 4 de Tiago. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E quando caminhamos no amor, não iremos agradar a nós mesmos, fazendo de nós o centro. 4,17? Tiago 4,17. Então, Rafael, você está operando aí os textos para nós? Coloca lá. Então, quando estivermos caminhando no amor, não iremos buscar agradar a nós mesmos, fazendo de nós o centro de nossas atividades, o chamado individualismo. Vamos então, ao contrário, servir a Deus, procurando fazer aquilo que agrada a Deus e os outros. E é o que o apóstolo Paulo estava
fazendo na sua atitude e procedimento para com a igreja em Corinto. Esse ato de servir a Deus, agradando a Deus e aos outros, foi exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Ele serviu a Deus em amor e não buscou a sua autossatisfação. Por isso que ele foi até a cruz. Foi por amor, por não buscar a sua autossatisfação. E agora então nós vamos para o texto, que é o texto áureo para hoje, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Eu estou na segunda e mensagem final do amor não busca os seus interesses, porque a semana que vem nós vamos falar não se irrita. Aí você lembra do chá, não se irrite, aí não se irrita, o amor não se irrita. Semana que vem. Filipenses capítulo 2, do 7 a 11. Aqui, na prática, a demonstração do amor de Cristo, servindo a Deus no amor e não buscando autossatisfação. Olha que exemplo para nós. Aqui vale eu ressaltar para você, não importa o filme que é feito lá por Hollywood ou uma outra empresa cinematográfica. Em 1977, o Franco Zeffirelli rodou o filme Jesus de Nazaré. E o ator escolhido para o filme nunca mais teve nenhuma projeção de destaque no cinema, nunca mais. E agora eu estava lendo essa semana, o outro ator perdeu toda a projeção do cinema após interpretar Jesus. Ele chamou aí até de uma síndrome, de alguma coisa assim. Não sei o que é que tem ocorrido, mas alguma coisa muito séria tem ocorrido. E alguns atores até venham um conhecimento verdadeiro de Cristo. Tem filme que é uma lástima a maneira como é produzido. Antissemita, violento como aquele último que foi feito, mas o ator não tem nenhuma projeção, não desenvolve. O Robert Powell, de 77, ainda está vivo, mas não teve nenhum destaque, não fez nenhuma grande produção depois de interpretar Jesus. E foi tão forte a produção do Robert Powell que a figura que você tem da imagem humanizada de Cristo, até nos crucifixos foi dele. Estranho isso, não é? Agora está mudando um pouco com essa produção de Chosen, está mudando um pouquinho, mas foi muito marcante. E o ator, na época do que eles chamam de laboratório para interpretar Jesus, eu não sei se você já tentou fazer isso. Ele conseguia ficar, me parece que 5 minutos com o olho parado, sem piscar, sem mexer o olho. E ele tornou a coisa tão intensa que era como se ele sentisse que ele fosse Jesus, o verdadeiro Jesus. De fato não era, mas trouxe uma identificação muito forte a essa forma como eles fizeram. Mas nós aqui temos um desafio muito grande em relação à pessoa do Senhor Jesus. É o nosso exemplo. E é possível que, agindo como ele agiu, ou tentando agir como ele agiu, sejamos tratados como ele foi tratado. Às vezes as pessoas têm uma ideia que vão ter uma projeção tal, um reconhecimento. Jesus foi desprezado.
o terceiro ano do ministério dele, de uma grande oposição, preparando dia após dia para o derradeiro momento do cumprimento do propósito de Deus para o qual ele tinha sido enviado. Filipenses 2, versículo 7. Poderia até pegar o versículo 5, a humildade. De sorte, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Paulo vai descrever aqui o sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui Paulo está trabalhando a consideração da humanidade de Cristo. O Deus homem, filho do homem, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, o Filho do homem, humilhou-se a si mesmo. Veja bem, ele se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, por causa do amor que ele tinha por nós, ele se esvaziou e foi à cruz, levando a culpa de quem? Não era dele. Ele não tinha culpa alguma para estar na cruz, mas ele tomou sobre si o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado. Mas não foi algo feito em vão que terminou em uma perda pessoal. Não! Ao contrário, ao ter feito isso, veja lá o versículo 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Deus o exaltou, elevou, o nome dele é sobre todo nome. Na face de todo o planeta Terra, da Terra, não há um nome mais digno de ser considerado, evidenciado, pronunciado. O nome de Jesus. Esse nome é salvação, Salvador. Amém? Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? O nome é Jesus, nome Salvador, nome daquele que se humilhou, foi à cruz, padeceu, mas ao terceiro dia, morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, ressurgiu dentre os mortos, e Deus o exaltou soberanamente, com poder soberano. E este poder, essa autoridade, ele mencionou sobre ela na sua temporária despedida dos seus, porque ele vai voltar. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Nenhuma folha cai, nenhuma folha sequer cairá por terra sem autoridade, poder de Jesus. Nenhuma operação do mal ganhará a realização
sem o consentimento. Crianças estão sendo acometidas por atos hediondos. Crianças estão morrendo. Tem preocupado a opinião pública nacional por se tratar de algo no país Brasil. E o que dizer daquelas crianças de 2 anos para baixo, que Herodes, o rei, com a intenção maldosa de matar Jesus, o Messias que havia nascido, ele manda então matar todas as crianças. Eu nunca me esqueço. Meninos, como bem mencionou a Esther, já faz alguns anos, quando ela era criança. Pai, era para matar só os meninos. Só os meninos, de 2 anos abaixo. Aquela atitude insana de Herodes tinha sido por Deus profetizada pelo profeta Jeremias, falando de algo muito trágico, terrível, que causou muito pesar, choro, sofrimento em Israel. Amados, nós estamos a caminho da eternidade, a caminho do céu, mas ainda estamos no que chamamos tempo de preparação para a eternidade no planeta Terra. E estamos num mundo que Jesus definiu, um mundo em que teríamos aflições, sofrimentos, abatimentos, que acontecimentos viriam tirar o nosso ânimo, a nossa alegria. Eu sei que a vida cristã é uma vida alegre, com momentos de tristeza, diferente das pessoas que estão sem Cristo, uma vida triste, com alguns momentos de alegria. Mas nós vivemos dias num mundo de aflições, mas tem de bom ânimo. Ele diz: eu venci o mundo, em mim tenhais paz. Amém? Jesus, esse nome acima de todo nome. E a Bíblia diz que no versículo 10, que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Pega céu, terra e debaixo da terra. E tem muitos que estão debaixo da terra. E toda língua confesse, versículo 11, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero dizer com isso que eu e você, tal como Cristo, por amor, servindo ao Senhor. Tomemos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. O Ernesto que colocou esse copo d'água aqui? Obrigado. O Ernesto é o homem da água. Eu nunca vi tomar tanta água. Isso faz parte do tempo moderno, como as professoras bebem garrafas e garrafas de água. O rim até fica sabendo quando elas estão lecionando. O rim está: minha dona ou meu dono está dando aula. Sério, no curso que eu estou o tempo todo tomando água. Eu chego com a garrafa de 1 litro e vão goela abaixo toda hora. E eu esqueço da minha água aqui. Eu vou tomar um pouquinho, porque se você vai assistir a minha live e está com sede, você para na hora com esse copo d'água mostrado aqui, você para tomar água. Só de eu ver esse dia deu sede. Estou brincando. Então, servindo a Deus, no exemplo de Cristo, eu e você, no amor, não buscaremos os nossos próprios interesses.
serão os interesses de Deus para nós que envolve o nosso próximo, pessoas à nossa volta, com as quais nós nos relacionamos, convivemos, e a igreja também, na vida cristã, no seio da vida cristã, nós temos isso. Jesus Cristo assim procedeu, não foi em vão, não foi inútil. Com Deus tudo tem um propósito, uma razão. Até as pessoas que você conhece, você não conhece por acidente. Tem um plano, um propósito. Nós estamos aqui para cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus dentro de um plano, um propósito. Quando esse tempo e propósito encerrar-se, nós estaremos partindo para a eternidade. Alguém perguntou esses dias para mim, ou perguntou para alguém, eu respondi: qual é o tempo da duração da nossa vida? Eu respondi para a pessoa: a Bíblia ensina que a duração da nossa vida é de 70 anos. O Salmo 90 fala sobre isso, Rafael, acho que o versículo 12. Se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, passa rapidamente, e nós voamos. E o Salmo 103 fala que a vida do ser humano é como a erva, cresce, vem a flor, passa um vento e lá se vai. Mas nós sabemos que embora o homem esteja ordenado morrer uma só vez, depois vem o juízo, depois dessa vida há uma eternidade. Espírito e alma se separam do corpo e você entra na eternidade. Você lembra que o ladrão da cruz, aquele que reconheceu que ele merecia estar na cruz pelos seus pecados, por aquilo que ele havia cometido? Jesus não, mas ele entendia quem era Jesus, e ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não esqueça de mim. Sabe por que ele disse isso? Porque o companheiro dele estava buscando um sinal de demonstração que Jesus era quem ele afirmava ser, o Deus Filho. E nesse sinal de afirmação, aquele ladrão rebelde e incrédulo, tudo para ele seria apenas uma questão: desça da cruz e nos tire também daqui. O outro, que alguns pregadores dizem que era o outro da direita, porque um era da esquerda, e eu vi um pregador dizendo o seguinte: o da esquerda lança fora. Não sei, talvez seja da direita mesmo. Lembra-te de mim. E ele repreendia o companheiro dele, dizendo: ele nada fez, nós merecemos esse tipo de morte. E ele então diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus para ele: melhor resposta que alguém poderia da parte do Senhor receber no tocante à sua eternidade. Onde você vai estar na eternidade? Jesus diz para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Amém? E você? Onde você? Se você desse o seu último suspiro hoje, se você partisse para a eternidade, você ouviria do Senhor Jesus? Hoje estarás comigo no paraíso?
Você tem buscado o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Senhor e Salvador? Você crê que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas já passaram e tudo se fez novo? Ou então, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ao dar prioridade a Deus e ao próximo, no ato de servir o Senhor, e não a prioridade de ser você mesmo, você vai estar já ceifando resultados da obra e agir de Deus na sua vida agora aqui e vai além daqui para a eternidade. Abra sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 25 e 26. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25 e 26. João 12, 25 e 26. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece, uma outra versão diz odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Qualquer pessoa que se apresentar para você dizendo eu sou de Jesus, tem que ser um autêntico seguidor do Senhor Jesus. Se alguém me serve, siga-me onde estiver, estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Marcos capítulo 10, versos 29 e 30. Marcos 10, versos 29 e 30. Aqui Jesus vai responder uma pergunta do apóstolo Pedro. O contexto aqui do texto em consideração é a respeito do quão difícil é para pessoas que têm riquezas entrar no reino dos céus, ao ponto de Jesus usar uma expressão que era conhecida deles: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico, ou do que os que têm riqueza a entrar no reino dos céus. Ali no verso 25 ele vai falar que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Era espaços numa construção que dificilmente um animal poderia passar, de tão estreito que era. Não é agulha de costura não, viu? Alguém uma vez, eu tinha meus 17 anos, alguém veio perguntar para mim: escuta, esse texto aqui, quero ver se você conhece mesmo a Bíblia. Não, era aquelas... havia construção de espaços, né? Já era feito para impedir do animal passar. Jesus usa aqui uma comparação, que aquele espaço tão estreito, na abertura ali, era mais fácil passar um camelo do que um rico entrar, ou do que os que têm riqueza entrar no reino de Deus. E aí vem a pergunta, né, lá no versículo 26, quem poderá salvar-se? E Jesus então, olhando para eles, disse:
Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E aí Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. É verdade, deixaram tudo e seguiram. E aí Jesus trouxe uma resposta interessante para eles: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Qual investimento você faz e tem 100% de lucro? Mas aqui com o Senhor, 100 vezes, 100 vezes, que receba 100 vezes tanto. Deus é galardoador e recompensador, ou recompensador, os que o buscam. O nosso ato de servir, trabalhar para o Senhor, não é em vão. É bênção. Estarmos aqui hoje à noite é bênção. Resulta em bênção. Privilégio que muitos desprezam e ignoram. Deus faz diferença em quem serve e quem não serve, quem presta serviço e quem não presta. Já um diferencial sobre a nossa vida agora, aqui no presente momento, já há um diferencial, algo diferente no nosso viver, e muito mais na eternidade. Amados, o coração, estou falando agora do coração, o órgão físico, o nosso pulmão, o nosso rim, de quem serve a Deus, o seu corpo, meu corpo, nosso corpo, nós temos recebido o Espírito Santo, é templo, é morada, é habitação do Espírito Santo. E o Espírito na palavra trabalha o investimento para que tenhamos uma melhor qualidade de vida. Com Deus, se você vai partir para a eternidade, que você morra, a não ser que haja uma outra razão de Deus, morra em boa velhice. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos separados. Nos dias do Velho Testamento, Deus até comunicava a Moisés: Arão, vou recolher Arão. E Deus recolheu Arão. Moisés, vou te recolher. Antes que você morra, suba no monte Nebo. Você vai contemplar a terra prometida. Terra prometida não é um tipo do céu. Tá? Canaã não simboliza o céu. Canaã simboliza uma vida com abundância aqui e agora. E Moisés contemplou a terra que seria dada a Israel. 120 anos de vida, com uma visão que nem eu com óculos teria tamanha projeção que ele teve. Vendo, suas vistas nunca escureceram, nem perdeu o seu vigor. Como eu daria tudo de gratidão, e seria, se eu chegasse a 80 anos com o vigor que eu tenho hoje.
Ah, se Deus me desse para pregar a disposição que Ele tem me dado hoje. Espero que com 65 eu esteja como o seu Círio lá de Alberto Moreira, um conhecido nosso. Coloquemos-nos em pé agora. Conhecido nosso lá de Alberto Moreira. Tem disposição, tem vigor. Moisés com 120, mas estava partindo, o Senhor estava recolhendo ele. O amor, nosso desejo de atentarmos para a palavra de Deus, porque temos o Espírito Santo não apenas como professor, mas aquele que vai nos capacitar a cumprir a palavra do Senhor. Mas precisamos entender que isso é importante para nós. Vai resultar no nosso bem, aquilo que vem de Deus. Vamos orar nesse momento. Talvez alguém em algum lugar está pensando: eu ainda não recebi Jesus no meu coração, eu ainda não me entreguei a Cristo. Cristo não é o meu Senhor, eu mando em mim, eu estou conduzindo a minha vida, eu não preciso. Até o momento a pessoa está entendendo que ela agora precisa de Cristo, mas ela achava que não precisava da obra redentora do Senhor Jesus. Tal pessoa se achava mais importante ou em melhor condição do que o ladrão da cruz. Mas na verdade, os sãos não precisam de médico, são os doentes. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que reconhecem a sua necessidade do estado terrível que estão vivendo e da mudança que só Ele pode trazer. Vamos orar nesse momento. Deus bendito, Deus eterno, quero agradecer-te pelo cuidado, principalmente por essa tão grande demonstração do amor do Senhor para com o mundo, de dar o seu unigênito Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abençoa, ó Deus, esta igreja, este ministério. Abençoe, ó Pai bendito, pessoas que acompanham a pregação da palavra do Senhor, pessoas que precisam vir a Cristo, renderem-se à obra salvadora do Senhor Jesus, reconhecendo como seu único e todo suficiente Salvador, e experimentarem a manifestação da graça do Senhor, trazendo-lhes salvação, certeza de vida eterna. A vida eterna envolve um estado de conhecimento do Senhor Deus como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo que foi enviado. Abençoe, ó Deus, a obra, o ministério dessa igreja, a pregação do Evangelho, pessoas sendo alcançadas por Cristo, onde quer que a Tua palavra chegue, que ela chegue no poder, na ação do Santo Espírito. Oramos, Pai bendito, por cada lar, que a Tua palavra é recebida, pela direção e obra do Senhor, e oramos no nome de Jesus. Amém. Pai,
graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Assentai-vos.